Boa noite a todas, a todos e a todos que estão nos assistindo. Estamos começando o primeiro Conversando Pitangas dentro da programação do quarto Festival Janeiro Sem Censura. E hoje com o tema Visibilidade Trans, né? Entender sobre a importância da visibilidade trans. Estamos aqui com esses convidados maravilhosos. Começando por lá, eu convido a mesa, a conversa, a dialogar. Samantha Valentim, mulher negra, trans, graduada do curso de Ciências Sociais pela UFPE, presidente da NATRAP, educadora do projeto nacional Oportunizar da Rede Trans Brasil, pesquisadora em gênero e sexualidade. Boa noite, boa noite. É uma honra muito grande. Também estamos aqui com nossa homenageada do Janeiro Sem Censura deste ano, que não poderia faltar esta mesa, Charlene S. Boa noite, Charlene. Boa noite. Antes de mais nada, é um prazer imenso este convite do Agridoce. É um misto de emoção e de alegria que você não sabe ainda se é ou se não é, mas assim, com o pessoal do Agridoce, eu acho que é o segundo, né, convite que é irrecusável aceitar. Eu tenho a honra de, mais uma vez, me entregar para o grupo. Maravilhosa. A gente que agradece, amiga. Charlene, vou apresentar um pouquinho do teu currículo. Charlene, natural de Bom Conselho, interior de Pernambuco, é atriz, cantora e multiperformance radicada em Olinda. Sua primeira vez no palco se deu em 1980 no espetáculo O Psicanalista, fruto do primeiro curso de preparação do ator na sala Clênio Vanderlei, da Casa de Cultura de Pernambuco. Estamos aqui também com Fernando Lini. Oi. Artista visual com formação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite. Boa noite. Feliz demais estar aqui, né, com essas presenças. Agradeço o convite. Fico um pouco nervoso, já adianto, porque eu não tenho essa coisa ainda da fala como vocês têm, mas vamos lá. Ninguém, no final das contas, ninguém tem. Não, ninguém tem. Pois é. Tem muita história para contar, muita história para dialogar. E eu vou começar a pedir para que vocês... Eu comecei apresentando vocês, mas agora eu quero ouvir vocês se apresentando. Então, eu peço que Samantha, de lá para cá, eu vou falar, não sei. Posso começar. De vocês. Então, eu me chamo Samantha Valentim, eu sou uma mulher trans negra, né? Estou atualmente como presidenta da nova Associação de Travestis e Transsexuais de Pernambuco, que é a NATRAP. Então, como Sofia bem colocou, eu estou também como multiplicadora de uma ação, né, nacional que vai pensar a formação e empregabilidade para as pessoas trans no Brasil todo. A iniciativa é da Rede Trans Brasil, né? E aí é uma iniciativa inovadora que a gente sabe que a problemática das questões de formação e emprego para com as pessoas trans no Brasil é enorme. O Brasil tem uma dívida histórica com alguns povos, algumas populações, inclusive com as populações de pessoas trans e travestis, e eu acho que esse projeto ele é justamente nesse sentido da gente tentar reverter e criar mecanismos, né, para tentar fazer com que as pessoas trans e travestis acessem esses espaços de formação e de empregabilidade. Eu também estou como graduanda, né, de Ciências Sociais pela UFPE e sou aí uma pessoa curiosa, né, que venho pesquisando aos poucos gênero e sexualidade, venho fazendo um debate muito legal, né, trazendo aí a identidade trans e travesti, né, dentro das diversas esferas, os diálogos, inclusive aqui, né, para esse festival. E eu fico muito feliz, estou muito honrada. As pessoas convidadas são grandes potências para mim, para a NATRAP, para a Rede Trans,
né? Isso é muito importante e a gente fica com o coração muito acalorado. Bem, eu sou Charlene S., sou atriz, como ela já passou a minha ficha técnica, ela me deixou tudo direitinho. Vim do interior da Recife, em uma época que não tínhamos tanta credibilidade, aonde a gente não tinha uma lei que nos protegesse, aonde o preconceito era radicado muito grande, porque não existia nem a palavra trans, né? E ao longo dessa jornada toda, que começou a se abrir mais os direitos que hoje nós temos, que não é completo, precisa ainda ser mais trabalhado, ser mais protegido e mais respeitado. E termina que a gente é jogado para o lado onde a violência sempre acerta mais do lado da gente, porque, querendo ou não, ainda é uma classe que se torna muito fragilizada por não ter direitos reconhecidos. Tem-se uns, mas falta mais empenho da sociedade, falta mais empenho da população, falta mais empenho para tudo. Porque é muito doloroso você ser trans, preta e nordestina. É muito doloroso. Já foi mais, né? Porque eu lembro que quantas carreiras eu não levei da polícia com os cavalos atrás, pela Conde da Boa Vista, pela Dantas Barreto. Você está em um bar onde a polícia chegava, fechava porque era um gueto. Então, o que a gente conseguiu de lá para cá é uma conquista que a gente precisa conquistar mais. Eu acho que a gente tem que dar as mãos e começar a conquistar mais espaços que nós merecemos. Nossos corpos não podem ser só vistos como a carne pendurada do açúcar, né? Então, acho que a gente tem que ter mais respeito e a sociedade tem que aceitar a gente com todo esse karma que nós trazemos, né? Que não é bem um karma, é uma forma das pessoas acharem que ainda vive no retrocesso. Eu acho que daqui a pouco a gente vai destrinchar mais essa essa pitanga. Vamos exprimir essa pitanga, essa pitanga. Bom. Já dá vontade de ir já começando falando, né? Mas sobre mim, eu sou Fernando Fefaliza, meu nome é artístico. Eu trabalho com arte, digamos, uns 6, 7 anos de carreira. Eu trabalho principalmente com artes visuais dentro da pintura. E a minha pintura, a minha pesquisa dentro da arte parte muito desse lugar do corpo, né? Sendo o meu corpo, o meu corpo trans. E a minha pintura, que eu uso muito, a pintura figurativa, aquela coisa de aula da pintura clássica, mas meio que gosto de me apropriar, de certa forma, dessa linguagem que por muito tempo não apenas excluiu, como foi usada de ferramenta de produção de opressão para corpos pretos, indígenas, trans. E aí eu tento trazer essas narrativas, assim, pensando muito nesse momento, tenho trabalhado muito nas questões de corpo, passando pelo lugar das transmasculinidades e trazendo também muita coisa de afeto, dores, mas também celebração de alguma forma. E eu gosto disso cada vez mais, me faz um certo sentido poder falar disso, justamente pela questão que a gente fala aqui, né, sobre... A gente está falando de visibilidade, então acho que existem essas narrativas que são historicamente apagadas, né, até hoje, e é isso, assim, para mim, o trabalho que eu faço é também
produzindo narrativas para que se tenha novas referências, porque eu mesmo nunca tive referências transmasculinas. Enfim, enquanto cresci até hoje, assim, são poucas, né? As referências que eu tenho, a maioria são meus próprios amigos, as pessoas que estão juntos. Então, acho que é isso. Vamos começar a comentar essa pitanga, deixar ela um pouco mais agridoce. Então, vou já lançar já a pergunta no ar, já lançar o tema no ar e questionar, né, esse lugar da visibilidade. Esse lugar da visibilidade tanto política, quanto artística, quanto social. Queria que vocês falassem um pouco da importância dessa visibilidade e o que falta, o que ainda falta para que os nossos corpos sejam vistos, sejam respeitados, para que a gente possa parar a falar de visibilidade e passe a falar sobre outra coisa, passe a falar sobre outros assuntos que os nossos corpos estão necessitando, né? Já estão precisando, a gente já precisa falar de outra coisa. A gente já está cansado de estar falando o mesmo tempo, a mesma coisa, o mesmo tema, participando das mesmas mesas, explicando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, inclusive, enquanto a sociedade ainda não quer nos escutar. Porque eu acho que, para mim, se você tem acesso às redes sociais, se você tem acesso a uma rede de pesquisa, se você tem um celular na mão, você tem informação. Então, você não procura informação porque você não quer, né? E isso cansa a gente, porque nos convidam para estar em mesas, em rodas de diálogo, mas eu sempre me pergunto, será que essas pessoas estão realmente nos ouvindo? Será que essas pessoas realmente querem nos ouvir? Então, passo a palavra para vocês, jogo esse tema no ar. O que é visibilidade e o que ainda falta para que nossos corpos eles tenham essa visibilidade e a gente possa, felizmente, conseguir falar sobre outra coisa que não mais visibilidade trans. E que a gente comece a falar sobre outras coisas, sobre a nossa vida, sobre a importância do afeto em nossas vidas, como o próprio Fernando fala em seus trabalhos, em suas obras. Enfim, só como ai com vocês. Olharam para mim, eu não sei o porquê, né? Então, eu acho que tem coisas aí muito importantes, né? A primeira coisa é a gente pensar visibilidade e efetividade, né? Então, nossos corpos estão visíveis, tanto que, por exemplo, há mais de 10 anos o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? Nós estamos visíveis, inclusive visíveis nesse campo da violência, né? Principalmente nesse campo da violência, da prostituição, quando a gente tem dados, né, da ANTRA, da Rede Trans, que estão dizendo que mais de 90% das populações de travestis transexuais, elas são profissionais de sexo, elas estão na informalidade, né? Então, a gente tem visibilidade já. Isso não quer dizer que a visibilidade suficiente para que a gente possa pensar outras coisas, mas a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de efetividade. A gente precisa que essa visibilidade não seja só a partir de um viés representativo que não nos representa, né? Porque tem essa questão também da gente pensar. Não adianta só ter uma pessoa trans, por exemplo, que é importante ter Linda Quebrada no Big Brother, né? Mas é importante também que a Globo contrate pessoas trans, é importante também que o Brasil passe a repensar sobre as questões de gênero e aí comece a chamar as travestis de as travestis, porque elas são as travestis, não é de elas. Então, a gente precisa, a partir dessa visibilidade que a gente, num processo muito doloroso de morte, numa trajetória de Operação Tarântula, né, desde lá da ditadura, a gente está tentando sobreviver o tempo todo, né, a vida das pessoas trans e travestis é sobre sobrevivência, é sobre todo esse processo, né, de existência da travestilidade e da transexualidade, não é outra coisa a não ser sobrevivência.
A gente construiu uma rede de sobrevivência paralela à sociedade. Então, a sociedade ela não lê os nossos corpos, ela entende, mas não quer de maneira nenhuma que esse corpo seja um corpo que esteja nas diversas esferas da sociedade, e automaticamente a gente, sem saída, porque só tinha o gueto, só tinha prostituição, só tinha as ruas, a gente teve que criar sistemas próprios, inclusive de linguagem, né? Que a gente tem o exemplo do Pajubá. Então, o que é que acontece? O que a gente precisa é que essa visibilidade toda ela se transforme em políticas efetivas e políticas públicas. A gente precisa se ver nos espaços. A gente precisa ir no supermercado e ver outras pessoas trans trabalhando. A gente precisa ir no banco e ver uma pessoa trans trabalhando no banco. A gente precisa ligar a TV ou o YouTube e abrir os meios de comunicação e de rede e a gente vê pessoas trans, né, nas famílias. A gente precisa ver famílias, né, diversas, porque família, né, aí a gente tem que ampliar o conceito de família. Né? Família quer dizer amor, quer dizer acolhimento, então a família não pode ser padronizada da maneira que está dada, né? Então eu acredito que a gente precisa, nesse espaço de visibilidade, Sofia, e as outras pessoas que estão aqui, a gente precisa muito de efetividade, né? A gente precisa ver no dia a dia, nos nossos dia a dia, a gente precisa ver na casa do vizinho, a gente precisa ver nas datas simbólicas, tradicionais, ditas como tradicionais, pessoas trans existindo naqueles espaços. Não adianta só tornar o nosso corpo visível, tornar as nossas pautas visíveis e essas pautas não se transformarem em efetividade, em políticas públicas, em pessoas trabalhando, em pessoas trans estudando, né, em pessoas trans podendo transitar e que os nossos corpos eles deixem de ser criminalizados. Eu sempre digo que a gente precisa descriminalizar os corpos das pessoas trans e travestis, porque não existe uma lei que criminalize, mas o social, existe a morte social, que é um conceito trazido, inclusive, por Sayonara, né, da Rede Trans, quando traz um dossiê agora de 2020 e 2021, justamente nesse sentido de que nós não existimos socialmente, a gente existe sim, né, mas o social não vê que essa existência seja uma existência possível. E aí acontece a morte social, que a gente precisa urgentemente reverter, porque nós fazemos parte, né, das vivências do mundo, e a gente precisa, assim, que essa sociedade deixe esse campo perverso, né, das violências para com as nossas populações e, de fato, transforme, traga a gente para esse espaço, que é um espaço de direito constitucional. Não, a gente não está pedindo política pública, a gente precisa, né, que essas políticas cheguem, porque para garantir os direitos e garantias constitucionais. Então, a gente precisa transformar urgentemente essa visibilidade, as representatividades em políticas públicas efetivas que garanta a nossa inserção em todos os espaços sociais. Em todos os espaços, como você falou, né? Em todos os espaços, em todas as datas, parar de acessar os nossos corpos e as nossas histórias apenas em datas específicas, como a data da visibilidade trans ou a data da diversidade no mês de junho ou de julho, enfim. Mas parece que as nossas vidas só importam nessas datas. Nessas datas específicas é quando procuram os nossos corpos e querem fingir que ouvem as nossas histórias, né? Então eu acho que é muito por aí, assim, né? Parar com a hipocrisia de achar que abrir espaço é isso. Dar voz em um dia tal e em um dia tal. Não, dar voz, como você falou, abrir espaço e que a gente esteja em todos os espaços, em todas as datas. Exatamente, porque assim, se tem as conquistas de emprego, mas a maior parte de pessoas trans, elas estão trabalhando, mas estão trabalhando escondidas, que são nos call centers, eles não estão expostos para atender o público em geral. Eles acham que nós ainda é aquela figura que assusta. Aí, não, vamos dar
um emprego, mas no call center, que você não vê, só escuta a voz, essas coisas. E quando a gente já está com toda a credibilidade para fazer qualquer coisa, chega de tanto tudo, né? Chega de tanta hipocrisia, porque o que nós precisamos é ser feliz e trabalhar como pessoas qualquer. Não é obrigada você me aceitar 24 horas se você não se aceita. Porque eu acho que quando chega nessa parte da agressão, né, quando chega na parte da violência, é porque a pessoa não se aceita por dentro. Então, toda aquela ira que tem, ela quer jogar em alguém. E nós somos as pessoas mais crucificadas justamente por nós sermos este ser iluminado que todo mundo Mais é. vulneráveis, né? E somos as pessoas também que estamos sempre à frente dos movimentos. É muito engraçado quando a gente para ver historicamente como nós sempre estivemos à frente dos movimentos. Daí a marcha a Marsha P. Johnson, que veio nos Estados Unidos, e foi ela que sempre lutou, que esteve à frente para que os nossos corpos e os corpos das pessoas LGBTQIAPN+, fossem vistos, mas no dia que a parada da diversidade foi constituída, pegaram o corpo dela e colocaram lá atrás, colocaram na última ala. Né? E, inclusive, isso faz parte do documentário dela, e essa fala está dentro do documentário dela. E quando ela pega o microfone para falar sobre as pessoas trans e travestis e questiona as pessoas, principalmente, né, as pessoas LGBT que estão assistindo ela e estão vaiando ela, ela fala que ela é a que acolhe que recebe cartas de pessoas que estão nos guetos, que estão nos presídios, de pessoas trans, de homens gays negros que estão na periferia, que estão, enfim. Éramos nós que fazíamos as nossas casas, nós éramos mães, né? A gente tem muito esse negócio da madrinha, do acolhimento, mas a gente tem isso em nós, mas a sociedade não nos acolhe da mesma forma que nós acolhemos esses outros corpos. Inclusive, dentro da própria sigla, nós somos discriminadas. Muitas vezes, nós somos apagadas e silenciadas. Nossos corpos são apagados e silenciados, né? Dentro do próprio meio LGBTQIAPN+. A letra T, ela é esquecida. Né? Eu gosto muito quando a gente fala, né, disso de visibilidade, de ser esquecido e tudo. Eu estou lembrando aqui, trazendo pro meu contexto, que realmente, assim, a primeira coisa é isso, né, acesso, para que pessoas trans possam estudar, trabalhar e tudo. E aí são poucas pessoas de nós que conseguem ter algum acesso, destaque a isso, né? A gente tem linda quebrada. Tipo, como assim? Não sei o quê, tem travesti no BBB, como se tivéssemos, sabe, alcançado um lugar que não é real, né? É o que é aceito, né? Aquela cota naquele lugar, tudo. E eu fico pensando também, eu sendo, sei lá, um artista branco, transmasculino, que está sendo aceito dentro dos espaços institucionais que eu estou, assim, de arte, de mercado, e acontece coisas como, por exemplo, faço uma exposição num espaço e eu penso, mas, pô, fazer nesse espaço, como é que vai ser para as pessoas como eu ou para as minhas amigas travestis chegarem nesse espaço, sabe? Porque vai chegar, eu já me preocupo como é que vão tratar esse corpo, porque às vezes não conseguem me tratar. Eu estou no espaço que as pessoas estão lá lucrando com a minha dor também, minha narrativa, tudo aquilo, e inclusive até com a própria causa, né? Assim, porque, querendo ou não, dentro da arte, nesses últimos anos, existe esse lugar dessa busca. A gente quer agora arte negra, arte indígena, arte trans, mas no final das contas nada volta para nós enquanto indivíduos, assim, indivíduos não, enquanto uma comunidade, né? As várias comunidades. Nós, assim, eu vejo que nós somos os corpos, somos as pessoas que atraem, né?
O poder da gente é onde você chega, você atrai um olhar, você atrai uma cutucada, você atrai qualquer coisa. E o que nós menos queremos é justamente isso. Eu passo, eu não quero ser notada porque eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa normal. Eu sofri muito na minha escola, na minha infância. Sofri muito, muito. Não existia essa palavra bullying, né? Era preconceito mesmo. Eu chegava no colégio, eu pouco brincava no recreio, porque não tinha coleguinhas para brincar comigo. Eu chegava mais cedo do que a minha classe toda, justamente para quando chegava todo mundo não ficar aquele, porque acontecia muito, e ainda acontece hoje. As pessoas não se acostumaram ainda com a vida que elas levam e com a vida que a outra pessoa tem. E é um dos grandes fatores, né, da evasão de pessoas trans e travestis das escolas e da faculdade, né? Tudo, porque... É um dos grandes motivos, porque quando eu lembro que na minha infância eu também sofri muitos preconceitos, e mesmo quando eu ia procurar apoio nos professores ou na diretoria, o que me diziam deixe de ser assim, ou seja, eu é que tinha que mudar. Eu que estava sendo violentada, eu que estava sendo agredida, era eu que tinha que mudar. Não eram as pessoas que estavam me agredindo que tinham que mudar. Era eu, era o meu corpo, era a minha forma de ser que tinha que mudar. E aí, nessa perspectiva, já que a gente está discutindo agora o campo da educação, a gente tem falado muito sobre exclusão, né, escolar, porque... isso é um termo que a própria travestilidade, em sua potência, né, o saber da travestilidade, da transexualidade, a gente é tão potente que eu sempre digo que querem nos matar porque sabem que a nossa própria existência é a ruptura do sistema. Né? A gente, quando existe e o corpo é político, é esse corpo que não pode existir porque ele rompe com todas as normas da colonialidade, né? Desse processo colonial, da normatização dos corpos. E aí, dentro dessa esfera da exclusão, né, escolar, isso se faz muito nítido, porque e aí isso é um sistema mesmo. Dentro do sistema, né, que a gente chama de sistema, existe esse processo de exclusão que começa, e aí a ANTRA e a Rede Trans está trazendo uma média de 13 anos, né? As pessoas trans e travestis, elas são expulsas de casa, em média, com 13 anos de idade. Então, essa pessoa que é expulsa de casa com 13 anos de idade, essa pessoa não vai ter estrutura biopsicossocial para se manter na escola. E aí, quando a gente chega desse âmbito escolar, já que a gente está discutindo exclusão das pessoas trans, não é evasão, que evasão é quando as pessoas dizem, não, eu não estou afim desse curso, não me identifiquei com esse curso, e aí eu vou evadir desse curso, eu vou para outro curso, porque eu não me dei bem nesse curso. As pessoas trans, elas são expulsas desde o momento em que e aí, quando a escola não tem estrutura mínima para garantir que aquele corpo ele seja um corpo que esteja e que pertença àquele espaço. O nome social não é respeitado, né? A identidade de gênero não é respeitada nem pelos professores, nem pelos alunos. E aí esse conceito de bullying vem como LGBTQIA+, fobia, né? Dentro dessas esferas da educação. Então, o que a gente vê é um ciclo que começa na família e que vai desestruturando, não é? Então, por isso que a gente precisa reverter todo esse processo. A gente tem que pensar em incentivar famílias diversas. A gente tem que dizer assim, olha, esse corpo é um corpo que precisa, né, que se você expulsar, né, um corpo trans que você expulsar aqui da sua família, é um corpo que você vai ver que vai chegar num gueto e vai chegar numa situação, né, porque nós não somos vulneráveis, né? Nós somos vulnerabilizadas e vulnerabilizados, né? É esse processo social, econômico, cultural que joga as pessoas trans para esse lugar, pessoas trans e travestis para esse lugar de vulnerabilidade. E aí é muito difícil, né? Você não tem família, não tem estrutura da educação, né? Como é que vocês... E ainda tem gente que cobra a educação de pessoas trans e travestis,
Por que elas não são educadas? Por que não são educados, né? As pessoas trans, por que não? E aí, claro, a sociedade negou família, afeto, estrutura. Como é que vai cobrar depois educação? Como é que vai cobrar depois que a gente que estejamos qualificados para o mercado de trabalho? Então, tem tudo isso. Acho que é uma problemática, é uma dimensão imensa. E a exclusão social e a exclusão no campo educacional é uma problemática perversa que a gente precisa também estar discutindo e estar vendo de que maneira a gente reintroduz, né? E oportunizar é isso, né? Esse projeto que vai também estar pensando, e é uma iniciativa. E isso não vai ser resolvido apenas pelo oportunizar. A gente precisa de mais e mais iniciativas. E, como você falou, é realmente uma exclusão, né? Porque mesmo tendo as leis de respeito educacionais ao nome social, eu trabalhei na GRE durante um tempo. E então a gente visitava algumas escolas. E mesmo tendo a lei de que era, né, do respeito ao nome social das pessoas, muitas escolas se negavam, muitos diretores se negavam a colocar, a instituir essa lei, a colocar essa lei em prática dentro da sua escola. Eu sou diretor, eu faço o que eu quiser na minha escola, né? Então, como não tinha ninguém para visitar, para ver se aquilo estava sendo... Fiscalizar, né? Exatamente, para fazer a fiscalização. Então a escola era do diretor, então eles fazem o que querem, e fazem o que querem também com os nossos corpos, né? Com as nossas histórias. E aí é quando vem novamente, nós é que temos que mudar para que a sociedade nos aceite. Nós é que temos que nos modificar para termos acesso à educação, para conseguir entrar na faculdade, para conseguir, enfim, estar em lugares públicos. E quando isso vai acabar? Quando é que isso acaba? Quando é que a gente vai ter um tempo de descanso? Quando é que a gente vai parar para ter esse momento de respirar e ter acesso ao que nos é de direito, né? Queria que Fernando faz um pouco, né? Ele vive num meio, né, audiovisual também, e eu acho que é um dos meios que também são bastante excludentes, né? É o meio audiovisual. Charlene também é uma das pessoas que está aí atuando, enfim, e eu queria que vocês falassem sobre essa exclusão nas artes também, porque muitas vezes é nas artes que os nossos corpos acreditam que vão ser aceitos, mas quando chega, não é isso que acontece, né? Não é isso que a gente vê, não é... Ainda esperam que o nosso corpo seja o divertido, que as pessoas vão tirar onda e não sei o que, o engraçado, ou absorvem a nossa história e depois não nos dão o mérito por ela. Ganham prêmios em cima de nossas histórias, mas não dão o mérito. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu participei de um curta e ele fez uns circuitos de festivais e eu fiquei entre os 5 finalistas para poder receber o prêmio Madame Satã. Mas até eu receber este prêmio, por ser uma trans, nordestina, preta, foi muito difícil eles mandarem o prêmio para mim, porque tinha mais gente participando, brancas, sulistas, muitos carioca, entende? Muitos carioca. E você desbancar o carioca na sua terra, no seu lugar, e a trans arrastar o prêmio é muito gratificante quando você vê que certas pessoas já estão te olhando com um certo olhar, sem ser tão preconceituoso.
Mas que você vai fazer um teste, as pessoas olham 2 vezes achando que o seu tipo não vai ficar tão bom no personagem que eles criou, que é justamente o que eles estão precisando, mas eles não dão o braço a torcer que, não, você vai fazer esse personagem bem. Então, assim, você faz a primeira tentativa, a segunda tentativa, a terceira tentativa para poder receber o personagem. E eu acho que isso eles perdem, porque quando tem uma pessoa trans que tem talento, que sabe fazer o que se propôs, a reviravolta vem todas para cima deles e eles depois vão te agradecer. Mas que ainda é muito, 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 muito difícil você conseguir chegar lá. Eu tenho 40 anos de ininterrupta trabalhando. Mas assim, já comi muito pão duro. Porque assim, ou você vai pegar um personagem que você fica lá para baixo, ou você tem que ser mais arretada para poder você ficar lá no topo. Então assim, quando você tem a convicção de que você quer, que você pode, que você vai fazer, bote isso para fora e ganha com as suas unhas mais afiadas, porque é o que a gente está precisando fazer. Chega de ser tão boazinha, já fomos muito saco de pancada. Então agora que com essas leis, com as ONGs que estão dando uma força enorme, porque quando não existia isso, Sofia, não tinha a quem você recorrer para pedir um socorro. Hoje já tem a Delegacia da Mulher, já tem advogados só para esse tipo de causas, mas antes não se tinha. Então, eu não vou dizer que é uma vitória, porque não é uma vitória. É uma luta que estamos começando e que não podemos deixar de soltar a mão uma das outras para poder a gente conseguir mais coisas. A sociedade tem que aprender que nós somos seres humanos, temos coração, temos sangue, e o que a gente só quer trabalhar, viver e ser feliz. Pronto, só é isso que nós queremos, como qualquer outra pessoa. A vida da gente é uma dádiva, ninguém sabe se amanhã a gente vai estar numa outra roda, né, tomando o suco da pitanga que a gente está espremendo aqui, né? Não é isso? Para fazer isso. Então, dê oportunidade para a gente. Só é o que a gente precisa. Pare de nos massacrar, porque a vida é curta para a gente viver. Vamos ser felizes, né? Parem de roubar nossas histórias também. Isso, né? pare. Porque tem muito isso, né? De diretores de cinema, de curta-metragem, enfim. De roubar a história, e eu falo roubar porque vão na casa da pessoa, pesquisam a pessoa, analisam, dissecam a história da pessoa até o fim, constroem um filme, uma narrativa sobre aquilo, ganham os prêmios, mas não voltam para agradecer aquela pessoa. Agradecer também. Em tudo. Financeiramente, enfim. Em tudo. Nem tipo... Obrigado Valeu, por ter- obrigado. Valeu por ter- Obrigada, por ter me exatamente. dado a sua história para eu escrever, para eu copiar aqui, sabe? Isso das histórias, né? Eu sinto isso um pouco também dentro desse contexto, né? Como eu já falei, entendendo que eu sou um dos pouquíssimos, assim, corpos trans dentro desse meio que eu estou, da arte e tudo, entendendo também que isso é também um privilégio de ser um corpo branco. E aí, só que ainda assim, existe, né? Ao mesmo tempo que existe esse mercado, essa coisa, as pessoas estão, arte, não sei o quê, contemporânea, trans, pintura, não sei o quê, acham lindo de uma certa forma. Existe até uma exotificação da coisa e tal, embora o meu trabalho seja justamente para tirar desse lugar, né? Para adicionar subjetividades. Mas eu lembro quando eu comecei a pintar, e aí eu sempre fui muito assim, comecei a pintar, que eu gostava de pintar a técnica e tudo, e aí eu pintava muito minhas amigas, meus amores, meus amigos, tipo, retratos assim, sabe? E aí
eu lembro que várias pessoas, assim, galeristas, todo mundo que vem... e aí eu tinha também esse outro trabalho, meu trabalho foi se desenvolvendo para esse lado, para falar de corpo, na época, sei lá, eu era sapatão, para falar disso, para falar, e junto com o meu processo da minha transição, para falar desse corpo que se transforma. E aí, quando começou a dar essa virada, foi justamente o momento que as pessoas começaram mais calmas, não tem mais quadros, uma coisa como aquele, uma coisa que seja mais sutil. Eu ouvi inúmeras vezes, assim, pessoas dizendo, nossa, você pinta muito, mas isso aqui eu não posso ter na minha casa. E isso que estão falando é o meu corpo, sabe? É assim. Então, é como se, ao mesmo tempo que é aceito aquilo que eu estou falando e colocando ali, usando o meu corpo, minhas dores, tudo, que não são só minhas, né? Tipo, mas de várias outras pessoas que se identificam com aquilo tudo, mas, ao mesmo tempo, você vê que o corpo, ele é negado naquele canto. E aí... aconteceu até assim, de receber convite para fazer uma exposição, montar ela toda e ficar sabendo que... Enfim, que chegou a acontecer, mas ficar sabendo de que existia um certo receio do que é aquilo, do que vai causar, do que vai impactar. E aí, quando receberam feedback de, não sei o que, São Paulo, Rio, nossa, que coragem, fazer uma exposição trans, não sei o quê. E aí isso já muda, sabe? Como falam. Só que muda... como se eles estivessem desbravando uma coisa nova. Fosse o mérito deles, né? É como se fosse um mérito daquela pessoa que está ali lucrando. Dando a oportunidade. Dando a oportunidade, mas já acha que isso é a coisa mais importante do mundo. E às vezes, essa mesma pessoa, essas pessoas, falou essa pessoa, não é uma, né? É um sistema. Não conseguem acertar os meus pronomes, sabe? Ou não conseguem... enfim, entender coisas básicas do que é se relacionar com pessoas trans, porque não convive com pessoas trans na vida, né? Então vai ser sempre, mesmo que eu esteja lá falando de subjetividade, de afeto do meu corpo, dores, trazendo do mais íntimo, abrindo, dando o que eu considero uma oportunidade para essas pessoas, sabe? Ainda assim, nada, não muda nada, sabe? Assim, não tem nenhum esforço. E isso comigo, que já estou lá, então imagina essas pessoas lidando com outros corpos, sabe? Isso é fruto do próprio sistema capital, né? De mercantilizar as nossas subjetividades, de aproveitar e vender as nossas imagens, nossos corpos, né? E aí de pegar as nossas histórias, de trazer para esse lugar vendável, de trazer para esse lugar, né? Onde eu posso vender, onde eu posso utilizar e depois... e se não der lucro, isso não importa, né? Isso é típico de você estar numa estrutura, num sistema capitalista que vai, claro, que cooptar o que tiver de melhor para se vender. E aí a gente entra também nesse processo. A gente viu o Pick Money, a gente tem visto, né? Como as imagens de pessoas LGBTQIA+, elas estão sendo expostas, mas não é com compromisso social para as empresas, não é com compromisso social para com a população LGBTQIA+. É nesse sentido de vender mesmo, de vender os nossos corpos, de vender as nossas histórias, né? De acabar e de fetichizar e de sexualizar ainda mais e só. Né? E que essas pessoas continuem lá na margem, continuem sem política pública, continuem sem acesso, continuem nesse lugar. Uma das coisas que você falou, Samantha, que o Fernando falou, é que quando a gente tenta falar sobre isso, né, das empresas, enfim, nas empresas com diretores de cinema, enfim, com diretores de teatro, com as pessoas responsáveis por estarem à frente desse macrosistema, né? Nós somos tidos como violentas, nós somos tidos como agressivos, nós somos tidos como... mas eu te dei a oportunidade, você agora está... Deve sua alma. Deve sua alma, né? Tipo, agora. Enfim, é muito triste o quanto ainda a gente precisa percorrer. É perverso. É perverso, exatamente. É aquele velho ditado: tem que se matar um leão todos os dias para você sobreviver. A gente se pare todo dia, né? Todos os dias. Nasce, renasce todo dia, né? Temos que ser fênix todos os dias. Como é cobrado, né? Assim, como é cobrado da gente, assim. Se num sistema capitalista padrão já se cobra de pessoas cis, já se cobram para você produzir, nossos corpos eles têm que produzir 3, 4 vezes a mais para que a gente possa sobreviver. E não é ter conforto, é sobreviver. Sobreviver. O tempo todo a gente está
se desdobrando, fazendo de tudo, e nós somos muito potentes, mas não entramos no padrão. Então, se nós não entramos no padrão, a gente tem que se esforçar muito, muito mais que qualquer pessoa para que a gente possa estar, ou pensar em estar naquele espaço de migalha. Não é? E isso é muito perverso. Muito. Porque você já deu a cara lá atrás para poder conseguir o mínimo que a gente está conseguindo. É muito dolorido. É muito dolorido, porque você vê que as pessoas que não fazem nada, eles têm quase tudo, né? Você rala tanto, você ajuda tanto, você faz tudo com tanto carinho e as pessoas, mesmo assim, não acreditam que você está fazendo aquilo. Eu né? falo dentro do meu próprio grupo mesmo, né? Que, tipo, para eu conseguir ter a notoriedade, a visibilidade, conseguir chegar aqui hoje, estar conversando com vocês, são 19 anos de carreira. Enquanto tem pessoas no grupo, por terem determinados privilégios, por terem um corpo cisgênero, em 4 anos de carreira, já alcançaram coisas que eu ainda Não luto para alcançar, conseguir, exatamente, sabe? E aí, como isso não chega nas pessoas cis brancas, né? Principalmente, porque o privilégio está tão arraigado neles que eles não conseguem notar que que eles têm privilégios e que não conseguem. E aí, quando a gente fala, tipo, poxa, por que não eu? Por que não eu ser convidada? Ah, mas você é convidada para essas coisas. Tá, mas eu passei 19 anos da minha vida construindo uma carreira, enquanto pessoas cisgêneras brancas, com 4 anos, já estão sendo chamadas para fazer, enfim, já estão sendo chamadas para fazer papéis globais, já estão sendo chamadas para fazer a Paixão de Cristo. Não, porque era fazer a Paixão de Cristo. Já estão sendo chamadas para fazer, enfim, várias outras coisas, e começou a carreira. E muitas vezes, Sofia, aprendeu com você. Aprendeu com você. Foi você que ensinou tudo o que você já aprendeu lá atrás, porque hoje em dia, com a tecnologia, ficou tudo mais fácil. Antes tinha a história de você se dedicar aos cursos, você se dedicar ao que você queria fazer. Hoje em dia você faz um tutorial. Né? Tudo já está, faz um tutorial e você já está ali quase pronta para fazer o que você ralou lá atrás e está implementando. Né? Então, essas quedas de partículas da gente que faz você ficar sofrida. E o que Sofia e o que Charlene traz muito importante é essa questão da meritocracia, não é? E aí de a gente partir de lugares diferentes do espaço social, econômico, cultural, né? Então, enquanto uma pessoa cis, branca, hétera, está dentro de um padrão, e aí o sistema não vai interromper em nenhum momento, porque ele está seguindo o fluxo, aquela pessoa está seguindo o fluxo social, né? E a gente já tem rompido desde a nossa transição na adolescência, então a gente vai partir de lugares diferentes, né? A gente vai ter que fazer jornada dupla, tripla, né? E aí, assim como a negritude, as mulheres negras, as mulheres têm feito o espaço familiar, o espaço de trabalho, o espaço de mãe, né? Essas diversas jornadas, a gente também parte de lugares diferentes. Então, se a gente for comparar um homem cis branco, hétero, né, normativo, né, e mesmo assim a gente colocar uma mulher hétera, branca, ainda assim essas pessoas vão partir de lugares diferentes por causa do recorte de gênero. Né? O homem cis branco, ele não vai ter essa obrigação social de cuidar dos filhos, de fazer comida, né? E de ser eficiente, de ser aquela mulher exemplo, né? Então tem várias questões aí. A mulher ainda tem que sair para trabalhar, né? Porque a gente precisa da nossa autonomia financeira. Imagina a travestilidade negra, imagina a transexualidade negra, imagina de onde a gente parte, é muito diferente, né? Então, esse debate meritocrático de que, é por mérito, ele chegou ali por mérito. Não, ele chegou ali porque ele teve condições, privilégios, ele chegou ali principalmente porque ele não trabalhava, estudava, tinha que se prostituir, usar droga, usar um monte de coisa para tentar se manter vivo ou viva nesse espaço, né, de sobrevivência
numa sociedade perversa, genocida, racista, transfóbica que a gente vive. Eu fico pensando também que isso, nessa questão da oportunidade, do privilégio, também permite que esses corpos, principalmente pensando nos homens cisgêneros brancos, heterossexuais, enfim, né? Vai colocando. Fico pensando que você estava falando do cinema, tudo, dentro da arte visual, eu vejo muito isso. Você pegar a carreira desses caras aí, esses grandes nomes, né? Você pegar os grandes nomes, vão ser esses homens cisgêneros brancos. E aí você pega a carreira dele, você tem o direito ao erro, você vê quanto erro teve, quanta coisa equivocada, quanta produção medíocre, e sempre pôde estar lá fazendo, sempre teve o dinheiro, teve acesso para estar fazendo, e aí chega os outros corpos e já tem que acertar de primeiro, não pode errar. Você não pode errar. É um corpo que não pode falhar. Existe uma cobrança em cima disso. Ou você pega, sei lá, a grana de um edital e você fizer isso, existe a cobrança e todo mundo vai achar que tem direito de cobrar ali, sabe? Enquanto o pessoal tá ali a vida inteira fazendo produções medíocres e ninguém disse nada. Continuam ganhando dinheiro e continuam ganhando verba para fazer os mesmos festivais e cometendo os mesmos erros. E é isso, né? A gente, quando ganha um edital, quando passa em um edital, a gente não pode errar. Não pode errar. Toda a cobrança está olhando para você. Ai, como é que eles conseguiram, né? Gente, eles conseguiram, eu não consegui, porque tem muito isso, muito. A ditadura LGBT, estão se utilizando. Elas querem estar em tudo que é canto, né? Mas não sabe que a gente luta para poder ter nosso espaço. Meu Deus. Não é? Se a gente não tiver esse sangue no olho, a gente já tinha perdido muito. A gente não estaria aqui falando. Porque tudo que se passou lá atrás está sendo filtrado ultimamente para agora, né? Você vê pela política que está o nosso país, você vê por esse lado. O rapaz que foi morto no Rio de Janeiro, que coisa absurda aquilo, e assim por nada, porque era negro, de fora, então não era um brasileiro para ter mais. Mesmo se ele fosse brasileiro, ele não ia ter tantas leis como está tendo agora. Como foi uma coisa que repercutiu mundialmente, então agora é que as pessoas estão vendo por onde se deve chegar. E a gente tem que fazer tudo para voltar às coisas boas que a gente tem aqui no Brasil. Tem tanta coisa boa. Não podemos perder essa esperança nem essa fé nunca. Ter orgulho, né, de ter o país que nós temos. Nós temos, Meus amores, infelizmente a gente está chegando ao final. Uma conversa boa aqui de amigos. Eu queria ficar aqui a noite toda. O suco tá acabando, não. Bota mais água. Muito mais água nesse suco. Faz isso, eu vou ali, cato mais umas pitangas, traga, a gente continua, tá bom? Quero! Então, desde já, eu agradeço a vocês pela disponibilidade, por terem vindo aqui hoje para conversar comigo, para passar essa aula, né? Mais uma aula, para que as pessoas assistam e que, enfim, quero que vocês finalizem as falas de vocês e que a gente seja essa despedida gostosinha e deixar essa coisa de quero mais. Enfim, é com vocês, finalizem. Vamos mudar, reverter. Eu como homenageada. Corretíssima. Eu só quero dizer que estou muito feliz. Agradecer mais uma vez ao Agridoce por este convite, por esta homenagem maravilhosa. E dizer que o que depender de mim, para vocês, podem contar sempre. Vocês sabem disso, né? A gente agradece ter essa madrinha maravilhosa. E tem uma surpresinha, tem uma performance daqui a pouco também. Chique. Nada mais. Nada menos. Depois a link vem aí para vocês. Eu queria agradecer também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que, enfim, todo mundo aqui que eu conheço são
pessoas relevantíssimas dentro do que estão fazendo. Então, para mim, é realmente, enfim, uma honra estar podendo aqui conversar aí com a homenageada, ainda mais, né? Acho chique. Obrigado mesmo, sempre bom também poder falar, né? A gente sabe como, às vezes, muitas vezes na vida a gente não teve esses espaços, então, massa mesmo. Obrigado. Eu queria agradecer a Agridoce, que já é um parceiro, já a gente já tem feito algumas coisas aí bem legais, e eu acho que é isso, eu acho que é muito reverenciar nossos corpos. Eu acho que parabenizar por a gente estar conseguindo manter uma trajetória que é perversa, que é dolorosa, que é de morte, mas a gente está conseguindo manter, né, nesse momento de ascensão de um ultraconservadorismo. Aí a gente está na luta e a gente está se organizando e a gente está indo para cima, né, e que a gente possa fazer desses nossos corpos lugares para outros corpos trans e travestis, né, como outras lá atrás e outros homens trans e mulheres trans e travestis abriram esse espaço para a gente não pode esquecer jamais, né, das pessoas que morreram para a gente estar aqui, dos corpos que a gente traz nos nossos corpos, né, dessa multiplicidade dos nossos corpos. Agradecer bastante e foi maravilhoso. A gente fica... estou muito feliz. Obrigada mesmo. Eu agradeço a vocês, enfim, imensamente por essa conversa, por esse diálogo, por esse bate-papo. Charlene, por aceitar ser nossa homenageada. Imagina, né? Porque eu acho que é sobre isso, como o Samantha falou, é sobre esse respeito às que vieram antes, às que me fizeram estar aqui hoje e conseguir estar dentro de um grupo de teatro e poder oferecer uma oficina dentro do festival para pessoas trans e travestis. Fernanda está aqui participando. Está sendo tudo. Ai, que raiva. Para que a gente consiga realmente, né, passar esse legado, passar essa informação, passar essa vontade, passar esse querer, passar esses ensinamentos, não ficar só para nós e para que nossa história perpetue e continue a vigorar e que a gente continue vivos e vivas. Então eu agradeço imensamente, agradeço a todos, a todas e a todos que estiveram aí nos assistindo. Continuem, né, assistindo, continuem acompanhando a programação do festival, que está maravilhosa, que está linda. Então continuem acompanhando a programação do Janeiro Sem Censura, da 4ª edição do Janeiro Sem Censura, né, que vem com essa homenageada maravilhosa. Eu, como homenageado, eu posso avisar que está só começando. Isso. Aguarde que terá bastante surpresa. Exatamente, o festival está só começando, então acompanhe a programação que está incrível. Mais uma vez, boa noite a todas, a todos e a todos. Gratidão.